Olá! 8 a cada 10 adolescentes com 13 anos usam aplicativos e filtros que mudam a própria imagem em fotos e vídeos nas redes sociais. 6 a cada 10 reconhecem que sofrem com baixa autoestima e mais. 9 a cada 10 jovens compartilham selfies na expectativa de ter a aprovação de outras pessoas. A pesquisa conduzida pela Edelman Intelligence, uma consultoria global de pesquisa, foi feita no Brasil, Estados Unidos e Inglaterra. Hora de falarmos sobre as armadilhas impostas pelos padrões de beleza no mundo virtual. E, claro, as consequências para a nossa saúde mental. Eu, Luciana Barreto e as minhas colegas Rita Vu, Thaís Hered e Lia Bock te damos boas-vindas ao CNN Nosso Mundo. Logo no comecinho do programa, eu trouxe dados sobre os efeitos nocivos que as redes sociais podem causar em crianças e adolescentes. Mas a busca pela imagem perfeita tem se tornado obsessão também entre os adultos. Nossa convidada é certeira ao dizer que, numa sociedade onde falar de dor, medos, é sinal de fracasso, a falsa fortaleza ganhou os lares e dizimou uma geração de falsos vencedores. Ela é uma influenciadora que questiona padrões. E o que dizer de sua história? Se tornou mãe ainda adolescente, 2 filhos, frutos de um relacionamento abusivo. Para ganhar a vida, já vendeu água de coco, trabalhou em loja, cuidou de idosos e por aí vai. Nos últimos anos, viu sua trajetória mudar ao tentar desvendar os algoritmos do Instagram. Chegou a ser banida da rede. Hoje tem mais de 600 mil seguidores e é uma importante voz de denúncia contra o que ela chama de massacre estético. No CNN Nosso Mundo, a escritora e estudiosa das narrativas femininas, Polly Oliveira. Polly, seja muito bem-vinda ao CNN Nosso Mundo. Nossa, que apresentação maravilhosa. Você muito merece. Obrigada. Você merece. Polly, você é uma pessoa que foi enganada pelos algoritmos, como eu e como todas aqui, inclusive. Mas enganou os algoritmos. Eu queria começar por aí. O que foi o experimento? Conta pra gente. O experimento foi uma das experiências mais radicais e mais tenebrosas que eu tive com as redes sociais. Porque eu pude comprovar, né, aquilo que todo mundo acha que sabe ou suspeita que sabe, que é saber que nós somos realmente o produto dentro das redes sociais. Nós não consumimos produtos, nós somos consumidos. E o experimento ele veio justamente para entregar essas respostas, né? Não só para mim, mas para muitas mulheres que me acompanharam. Fala um pouquinho de como você fez esse experimento, como surgiu a ideia e o que era. Então, o que eu percebi? Eu sou uma mulher completamente fora do padrão, né? Desde o cabelo, as curvas. E eu comecei a perceber que as coisas que eu postava nas redes sociais não era atrativa, falando algoritmicamente, né? Isso não atraía os olhos do próprio Instagram. Começando a perceber esse padrão de comportamento entre várias blogueiras que já existem na internet dentro de um padrão, eu resolvi testar esses algoritmos com palavras-chave, fotos manipuladas, né? E antes de fazer o experimento, eu tinha sido banida do Instagram por conta de uma foto que eu reproduzi exatamente igual uma blogueira, que ela é uma blogueira fitness, né? E ela estava ali seminua num perfil, num nu mais artístico, eu resolvi reproduzir exatamente igual. E aí eu perdi a minha conta por supostamente ter um conteúdo sexualizado, um conteúdo sexual. Eu falei, tem alguma coisa de errado. Depois de recuperar a minha conta, eu comecei a testar essa ferramenta. Então, todas as fotos que eu postava, elas eram altamente manipuladas com Photoshop. Eu clareava a minha pele cada vez mais, eu sempre aparecia com o cabelo escovado. Uma das coisas também que eu fiz demais foi me infantilizar, né? Sexualizar de maneira bem estereotipada e infantilizada. E eu comecei a perceber que os algoritmos entendiam aquilo como um produto pronto para ser consumido. E aí os números, eles triplicaram, eles foram, né, para cima assim, de um nível, para você ter uma ideia, fotos manipuladas minhas, uma foto natural minha antes tinha 15 mil curtidas, quando ela era manipulada tinha 200 mil curtidas. O alcance dela era muito maior do que qualquer outra imagem. Então isso começou a me chamar muita atenção.
Então, eu comecei a perceber que o algoritmo ele era muito mais inteligente do que supostamente a gente sabia, né? Desde palavras-chave, quando eu dizia que eu ia viajar, por exemplo, as propagandas relacionadas ao conteúdo que eu estava expondo naquele momento, todos eram muito interligados. Principalmente, uma das coisas que mais me chocou e me chamou a atenção, que foi o último teste que eu fiz dentro das redes sociais, foi quando eu mudei o meu gênero de feminino para masculino. E as propagandas que antes eram todas voltadas para a estética, as minhas seguidoras, todas as vezes que eu aparecia ali, né, com esse personagem, elas recebiam propagandas de lipoaspiração, de rinoplastia, de maquiagem, de gel redutor de gordura. E quando eu mudei o gênero para masculino, as propagandas que elas recebiam eram educação financeira, MBA, sempre voltado para o mundo da intelectualidade. E aí eu comecei a perceber, nossa, não é coisa da minha cabeça, não é mimimi, é algo sério que precisa ser debatido. Debatido bastante aqui no CNN Nosso Mundo, inclusive, Polly, a gente fala bastante aqui dos algoritmos racistas, machistas, misóginos o tempo inteiro, né? Rita, vai, faz uma pergunta aí para a Polly. Polly, o Brasil ele é líder mundial, né, no ranking aí das cirurgias plásticas, né? Só nos últimos 10 anos a gente teve um aumento de 141%, segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas, isso entre os jovens, né, de 13 a 18 anos. O próprio Facebook, enfim, a atual Meta, ele baniu um dos aplicativos que era muito usado, que era aquele Fix Me, que as pessoas podiam desenhar, inclusive, o que elas queriam modificar nos rostos, no corpo, enfim, como se fosse um cirurgião plástico. Eu queria que você falasse pra gente, assim, como que você enxerga essa relação entre cirurgia plástica, esse uso excessivo dos filtros nas redes sociais, e se você acha que é necessário algum tipo de regulamentação, né? Eu queria saber um pouco da sua opinião em relação a isso. Começando de trás para frente, eu acho que é preciso, urgente, regulamentar a profissão de influenciador, né? Porque hoje qualquer pessoa com um número expressivo de seguidores, ela recebe automaticamente este título, influenciador. Só que a gente sabe que no final de tudo não é bem assim que as coisas funcionam e não deveriam ser assim. Às vezes, quando eu falo sobre cirurgias plásticas dentro da minha rede social, algumas pessoas acham que eu sou completamente contra cirurgias plásticas. Não. Eu acho que a cirurgia plástica, inclusive, pode ser uma das ferramentas muito boas para usar com mulheres, com homens, com crianças, né, dependendo da necessidade que há. O que acontece é que a gente está tendo uma banalização disso e todas as pessoas acham que precisam, porque isso nos é imposto e induzido 24 horas. A todo momento nós estamos olhando para o lado e a gente está percebendo que o nosso nariz não é bonito, que a nossa boca pode ser melhor, que o nosso seio nem está tão legal assim. Então, nunca vai estar, nunca, a mulher que achar que ela já preencheu esse bloco da perfeição, ela é tão vítima quanto qualquer outra mulher. Porque a cada dia que passa, existe uma nova ideia de padrão. A gente viveu agora na pandemia o boom das cirurgias plásticas, né? A gente viu meninas que já preenchiam um padrão estético, morrendo em mesa de cirurgia para tentar preencher um novo padrão, que era a barriga trincada, a barriga de gominho, né? A tal lipolade. Então, a gente percebe que a gente está colocando jovens, como você mesmo falou, a partir de 13 anos, em risco, né, para que eles preencham, supostamente, um padrão que não existe. Uma das coisas que eu tenho falado também muito nas redes sociais e que tem crescido muito entre jovens, se eu não me engano, a gente pode verificar isso a partir de 11 anos, são as cirurgias estéticas íntimas. Então, assim, por quê, né? Quando eu questiono isso, quando eu questiono as mulheres, por que você acha que tem alguma coisa de errada com a sua vulva? Não é para que ela desista de fazer a cirurgia, é para que ela questione mesmo de onde surgiu esse desejo que nasceu do nada, entende? E às vezes nasceu dessas propagandas de blogueiras que aparecem sutilmente falando que consertaram um lábio que era maior do que o outro, como se isso fosse um defeito, como se isso fosse algo errado, não é mais naturalizado. E eu acho que quando a gente começa a questionar esses padrões e essas imposições, porque não é sugestivo, não é apenas sugestivo, é imposto. Muitas mulheres e meninas, elas se sentem pressionadas realmente a preencher este local, porque elas sabem que as portas vão se abrir com muita mais facilidade,
Elas sabem que as coisas podem se facilitar se ela conseguir emagrecer exaustivamente e chegar àquele corpo que tanto as blogueiras falam. Então, isso é imposto, não é só sugestivo. Ele é imposto diariamente nas redes sociais, principalmente. Thaís Herédia. Olha, eu estava te ouvindo aqui, lembrando de uma pesquisa que foi, um relatório que foi publicado pela OCDE, que é esse grupo de países ricos, né, sobre a desigualdade. E eu fiquei muito chocada com um dado assim. Primeiro, aumentou a percepção de desigualdade no mundo. 4 entre 5 habitantes desses países que compõem a OCDE percebem que a desigualdade aumentou. Mas são 4 entre 5 que acham que os do topo da pirâmide podem ganhar mais do que os que estão na parte de baixo da pirâmide, que é uma questão de desenvolvimento e até de merecimento, que é uma coisa que um padrão que estamos revendo também. Eu fico me perguntando assim, com essa consciência de que a desigualdade aumentou, mas ainda assim conviver com a ideia de que a diferença pode continuar a ser grande, e quanto dessa consciência também existe do uso das redes sociais. Por exemplo, quando a gente fala de uma criança de 13 anos que se submeteu a uma cirurgia plástica, você tem um pai e uma mãe que autorizaram isso e que acharam isso normal. Então, a minha pergunta, fiz essa abertura toda para dizer o seguinte: o quanto da ignorância das pessoas ou da consciência das pessoas alimenta essa atitude? Porque às vezes a pessoa sabe, mas ela acha que está tudo bem, que ela pode continuar. Bem, essa sua pergunta. Eu acho que essa é realmente a palavra certa, o quanto é ignorância, né? Porque hoje, embora a gente tenha muito mais acesso à informação, eu acredito, isso é uma estatística vozes da minha cabeça, que muitos de nós preferem, muitas mulheres ainda preferem as dicas prontas. Os livros, sabe quando alguém lê um livro e te fala como é que ele é e você acha que já leu esse livro? Então eu percebo que nas redes sociais isso tem acontecido muito. Aparece uma pessoa com um número expressivo de seguidores, ou até mesmo um médico, né? Um cirurgião plástico, um número muito expressivo. Isso já significa uma puta referência, você não busca mais informações sobre aquilo. Se ele tem 1 milhão de seguidores, nossa, ele é bom. Se ele atende fulano que tem 1 milhão de seguidores, nossa, esse é o melhor que tem. Então já começa por aí a falta de informação mesmo, de você acreditar só no que os seus olhos estão vendo. E isso virou um vício dentro da própria internet. E quando a gente acha que só essa geração atual, eu que sou mãe, por exemplo, eu sou mãe de 2 adolescentes, só que não é só eles que são bombardeados por informações mentirosas o tempo inteiro. Eu, mesmo sendo da geração passada, sou bombardeada por isso. E o quanto eu não me intero das coisas que estão acontecendo para acompanhar da onde está nascendo a insatisfação da minha filha, por exemplo. Que ela pode um dia olhar a vulva no espelho e aparecer do dia para a noite e dizer: mãe, olha, tem alguma coisa de errado aqui, porque os lábios não são assim, eu aprendi de alguma maneira. Só que o fato de eu buscar essas informações junto com ela, né, de não achar que as informações que chegam para ela não são interessantes para mim, isso me ajuda muito na criação e na formação dessa consciência dela. Só que muitos pais hoje, por exemplo, abrem uma rede social, falando agora de uma rede social, eu posso citar o nome de uma rede social específica, por exemplo? Pode, claro. O TikTok, né, por exemplo, que é uma rede social que concentra um número muito grande de adolescentes, de crianças e de jovens. E tem muitos conteúdos tóxicos lá. Então a gente vê que existe uma diretriz que fala que crianças com menos de 13 anos não podem estar lá, mas elas estão lá. Elas estão lá consumindo e sendo consumidas, né? A gente sabe que existe um perigo muito grande. Eu falo muito disso nas minhas redes sociais, sobre a rede, principalmente de pedofilia, do quanto isso está sendo, do quanto essas crianças e esses pais que supostamente não vigiam ou não arranjam uma maneira de participar dessa rede social com esse filho, o quanto eles mesmos estão alimentando essa rede de pedofilia. Então, assim, é falta de informação? Mas também é muita ignorância, por exemplo, de um pai que acredita. A gente tem uma cultura de achar que depressão é frescura, de achar que baixa autoestima é porque a menina está gorda e tem que emagrecer, e quando emagrecer vai resolver. Hoje a gente não tem mais, por exemplo, muitas meninas com a ideia de fazer uma viagem nos 15 anos. Elas estão ganhando silicone de presente. Então, em que momento que
que esse novo período passou e a gente não percebeu, sabe? Porque quando uma menina de 15 anos recebe um silicone de presente, e a gente tem tanta informação de mulheres hoje que estão explantando silicones por várias doenças que têm acontecido, e a gente não se informa e não informa essa adolescente de todos os perigos possíveis que vão vir daqui a 10, 15, 20 anos, e que pode mudar a qualidade de vida dessa adolescente, eu diria, pode até parecer muito pesado o que eu vou falar agora, mas eu diria que é uma extrema irresponsabilidade. Lia Bock. Olha, existem duas discussões hoje paralelas, né, sobre o corpo sensualizando. Uma que fala sobre empoderamento e a outra que fala sobre objetificação, né? E o limite parece não ser exatamente muito claro, porque ao mesmo tempo que mulheres que estão fora do padrão se sentem livres para expor seus corpos, e isso é muito bacana, né, que elas tenham essa liberdade, a gente ainda tem esses corpos sendo objetificados fortemente, né? E aí as redes sociais, claro, são a ferramenta para espalhar isso. O que eu quero saber de você é onde acaba a objetificação e começa o empoderamento, ou acaba o empoderamento e começa a objetificação? Tem como a gente medir isso? Olha, eu já recebi a melhor pergunta e agora recebi a pergunta mais difícil. Porque assim, eu sendo uma mulher fora do padrão, reconheço o privilégio de postar uma foto do meu corpo e ser lida como empoderamento. E ser lida como uma mulher que está livre. Nossa, ela não tem vergonha de mostrar a barriga volumosa. Nossa, ela não tem vergonha de mostrar as curvas. Mas eu também entendo que a mulher dentro do padrão, quando posta uma foto exatamente igual à minha, ela é a puta. Ela é aquela mulher que quer, né, se aparecer. Aquilo não é empoderamento. Então, existe esse julgamento. E eu costumo dizer que a linha ela é muito tênue entre o empoderamento e a sexualização desse corpo. E entendo também que, inclusive, muitas das minhas fotos são sexualizadas. Só que eu também entendo que o meu corpo, ele não serve a esse padrão. Então, obviamente, se a gente for analisar fotos minhas ou de qualquer mulher fora do padrão e uma mulher que compõe esse padrão estético, aquela foto daquela mulher vai ser muito mais atrativa para os olhos masculinos, né? E para o próprio algoritmo, que vai impulsionar cada vez mais com que essa imagem seja mais vista. Então, eu costumo dizer o seguinte, que postar foto de corpo não é empoderamento, é liberdade. Qualquer mulher, seja ela magra, lipoaspirada, gorda, preta, branca, ela tem o direito de expor o seu corpo da maneira que ela acha que aquilo traz algum tipo de empoderamento. Eu acho que o empoderamento ele é muito individual, sabe? Já teve vezes que eu postei fotos minhas e me achei muito poderosa. Me achei muito bonita. Eu achei que iria encorajar mulheres. E aquilo, de fato, era empoderamento. E já teve vezes que eu postei fotos minhas simplesmente por eu me achar gostosa e querer um elogio. Isso é empoderamento? Não, era eu querendo postar uma foto apenas. Eu acho que quando a gente começa a achar que todo o conteúdo precisa ter, principalmente de uma mulher como eu, né? Às vezes eu me sinto muito presa nessa ideia de que todas as minhas fotos precisam empoderar outras mulheres. Isso não é verdade. Eu acho que nenhuma de nós precisa se sentir como se fosse obrigada a contribuir 24 horas para destruir o patriarcado. É improvável que uma mulher consiga sobreviver com todas as lutas que a gente tem 24 horas por dia. Mas realmente a linha ela é muito tênue entre isso. E eu acho que nenhuma de nós, sejamos gordas ou magras, de qualquer cor que seja, a gente vai deixar de ser sexualizado. O nosso corpo ele sempre vai servir, de alguma maneira, o capitalismo, a própria indústria da estética, ela vai arranjar uma maneira de usar o teu corpo para vender algo. Então, assim, você em algum momento vai acabar sendo uma isca. A gente não está ileso a isso. Mesmo eu, uma mulher fora do padrão, que sempre tenho as minhas fotos lidas como uma foto de uma mulher empoderada, preciso reconhecer que o meu corpo também vai ser usado como troca, né, como moeda de troca. Como eu já vi, várias vezes eu posto uma foto, já teve caso de eu ver a minha foto lá em clínicas de estética, usando a minha imagem para falar de empoderamento feminino e lá no finalzinho vender um procedimento estético, né? Então, usam daquele discurso, olha, você pode ser você mesma, cuide da sua beleza.
Então a gente percebe que as pessoas estão adaptando o nosso próprio discurso, usando as nossas imagens de mulher fora do padrão para vender produtos estéticos. Então, eu sei que eu também estou enrolando muito para responder, mas eu acho que eu consegui me fazer ser mais clara. Eu acho que essa linha, mesmo muito tênue, eu acho que as mulheres estão muito presas nessa ideia, será que eu vou parecer muito sexy, muito sexualizada, ou estou empoderando? Eu acho que é sobre liberdade, toda mulher deveria ter o direito de postar e se sentir livre. Você está falando aí, Polly, mas ficou uma dúvida aqui na minha cabeça. Você teme a sua influência positiva ou negativa sobre as meninas dentro ou fora do padrão? Como você reflete sobre fotos onde você expõe o seu corpo, influenciando também essas meninas que podem estar aí, inclusive, numa rede de pedófilos ou sob o olhar dessa rede de pedófilos? Sim, esse é uma das coisas que eu me pergunto muito. Eu acho que todas as minhas fotos, no fundo, eu sempre reflito muito sobre o que eu quero passar com aquilo, né? Obviamente, como eu falei anteriormente, tem vezes que eu quero apenas ali postar uma foto e está tudo bem. Mas pensando principalmente por eu ter uma filha menor de idade, né? Do quanto essas imagens impactam, né, diariamente no convívio desses adolescentes, que são hoje, eu acredito que grande parte dos consumidores de redes sociais. Aí a gente chega em um ponto que eu acho que é muito interessante falar. A maioria dos adolescentes hoje, elas não se enxergam no meu corpo ou não querem se enxergar no meu corpo. Isso é fato. Eu não sou uma mulher que elas olham e falam, nossa, eu quero ter o corpo como o da Polly. Não. Elas querem ter o corpo da Jade Picon, elas querem ter o corpo da Gisele, né? Elas querem ter corpos daquelas blogueiras que estão preenchendo o padrão e que têm milhões de seguidores e sucesso justamente por estar dentro desse padrão. Quando eu posto uma foto, hoje falando do meu público específico, eu falo tanto com essa mãe dessa adolescente, quanto com a adolescente, que muitas vezes uma interliga a outra. Eu acho que é importante, principalmente trabalhos como o meu e como tantas outras mulheres que têm corpos parecidos com o meu dentro das redes sociais, é de mostrar para essa menina, para essa mulher, para essa mãe, né, mas para esse jovem principalmente, que a gente não precisa de verdade preencher nenhum padrão para ser feliz, para ser bem-sucedida, para conseguir falar com mulheres. Hoje eu não tenho milhões de seguidores, tenho um número expressivo, mas eu entendo o impacto que eu causo dentro das redes sociais. Então, quando eu olho para esse número e olho para pessoas que têm 20 milhões de seguidores e que estão ali impondo esse padrão, seja com as publis, seja com os produtos que elas estão vendendo, eu sei que o trabalho que eu faço ele é muito minúsculo, mas ainda assim tem um efeito. Ainda assim eu consigo alcançar meninas. Eu converso diariamente no meu direct com muitas meninas que inclusive já tentaram suicídio, que já foram parar no hospital fazendo dietas malucas. Então, o fato de eu ser uma mulher maior, de ter uma filha adolescente, de poder, a partir da experiência que eu tenho como mãe, levar uma linguagem acessível para essas pessoas que me seguem, eu acho que isso facilita muito. Mas nunca será o bastante, sabe? Nunca será o bastante. Eu acho que, ainda assim, eu corro o risco de também incentivar, eu não posso me eximir completamente dessa responsabilidade, mas eu acredito que sim, que ainda que minimamente, eu ainda corro risco de influenciar uma adolescente, por exemplo, achar, por exemplo, que pode postar uma foto de calcinha e sutiã e mostrar o seu corpo. Por isso que é tão exaustivo, mas necessário que diariamente eu esteja com esse discurso falando com elas, explicando a diferença de uma coisa para outra. Eu acho que aí é que eu acabo me diferenciando um pouquinho, mas não que o meu trabalho também não corra riscos. Rita Vu. Polly, você ficou aí por 10 anos num relacionamento abusivo, né, marcado pela violência. E foi a partir disso que você foi para as redes, né, compartilhar um pouco dessa sua história, da sua dor e viu que isso não era uma coisa só sua, né? Muitas mulheres passavam por isso. O que eu percebo até, conversando com outras mulheres, é que esse ideal de padrão, ele também acaba influenciando fortemente nessas atitudes abusivas, né? Inclusive, o fato de não estar dentro de um padrão meio que vira
vira uma desculpa, né, para sair do relacionamento, fui infiel porque eu estava procurando alguma coisa melhor, colocando a mulher como num lugar de não suficiência, né? Eu queria que você falasse para a gente um pouco dessa relação entre as questões estéticas e comportamentais com os relacionamentos abusivos. O meu problema com a minha autoestima, ele começou pós-relacionamento abusivo. Algumas pessoas, quando vão me entrevistar, elas acham que eu já trouxe, desde a adolescência, algum problema com a minha imagem. Não, nunca trouxe. A minha adolescência, ela foi uma adolescência muito tranquila. Eu não vivi em um ambiente onde eu ouvia da minha mãe sobre algo do meu corpo. Eu nunca ouvi nenhum relato parecido, né, para que isso despertasse em mim algum tipo de trauma ou baixa autoestima. Quando eu entrei no relacionamento abusivo, automaticamente muitas coisas começaram a ser cobradas. Quando eu saí desse relacionamento, foram quase longos 10 anos de relacionamento abusivo e violento, com violência doméstica, eu olhava para o meu corpo e sabia que tinha alguma coisa de errado. Eu simplesmente olhava no espelho e não gostava do que via, né? Inclusive, eu sempre falo isso nas entrevistas, há 5, 6 anos atrás, eu guardava dinheiro para o meu silicone. Eu era uma mulher que eu tinha certeza, eu vou reformar esses peitos, eu dizia isso, né? Amamentei 2 crianças, e aí eu casei novamente, e por mais de 6 anos, o meu marido, a gente fazia amor e ele não tocava nos meus seios. Fazia de sutiã, inclusive. E, olha só, eu estou falando de 6 anos, casada, e não permitindo, né, na hora ali do sexo, que o meu marido tocasse nos meus seios. Quando eu comecei o meu processo de desconstrução, e esse processo de construção vem a parte da aceitação, do amor próprio, que são coisas distintas, mas que juntas é uma receita maravilhosa, eu resolvi começar a experimentar o meu corpo. E eu descobri que o meu seio era a zona de maior prazer, era a zona erógena mais poderosa do meu corpo. Então, eu mesmo casada, depois de 5 anos, eu fui ter meu primeiro orgasmo com meu marido, porque ele tocou no meu seio. Então, olha o que a falta de autoestima e esses problemas com relacionamento abusivo acarreta. Eu me negligenciei, eu neguei o meu próprio prazer por falta de informação, por falta, né, de aceitação. E depois disso, eu simplesmente hoje, inclusive conversando com algumas amigas, as pessoas falam, mas Polly, teu seio é maravilhoso, é lindo, não tem nada de errado com ele. E de fato, hoje eu olho no espelho e falo assim, nossa, mas quem colocou isso na minha cabeça? Quem foi que contribuiu para que eu enxergasse algo de errado? E aí, fazendo essa retrospectiva, eu entendi que isso nasceu dentro do relacionamento abusivo. Quando eu escutava que meu seio tinha ficado mole, escutava que meu seio tinha caído. E eu vim trazendo isso até o meu atual casamento. Então, o relacionamento abusivo, ele contribui significativamente para destruir a autoestima de uma mulher, para aniquilar a autoestima de uma mulher. E se essa mulher não estiver muito atenta, e principalmente se ela conseguir sobreviver, porque nós estamos aí no país, né, um dos países que mais matam mulheres com feminicídio, se ela conseguir sobreviver e sair ilesa deste relacionamento, existe um trabalho de reconstrução muito grande para que essa mulher recupere tudo que foi perdido. Mas, com certeza, o relacionamento abusivo é um dos pilares aí para fazer com que essa mulher não enxergue mais beleza, não enxergue mais absolutamente nada de positivo no próprio corpo. Vai, Lia. Aproveitando que a gente está falando de sexo, sexualidade, no seu livro, As Mulheres Gozam, você traz relatos de mulheres, depoimentos, né? De mulheres que nunca gozaram ou que passaram a vida tendo relações sem ter vontade. E isso me remeteu um pouco a um tipo de analfabetismo sexual, né? E aí, eu quero saber como que você vê a relação entre esses seres humaninhos ali que não sabem dar ou ter prazer com a falta de um ensino sexual nas escolas, com uma conversa mais aberta nas famílias e com a possibilidade de tratar esse assunto de uma forma mais aberta. Isso está correlacionado para você? Com certeza, com absoluta certeza. Hoje, tendo acesso a diversos públicos, né, eu tenho mulheres
super engajadas no movimento feminista, por exemplo, e temos mulheres muito leigas. Eu tenho mulheres com mestrado, MBA e doutorado, assim como eu tenho mulheres que me seguem, que são mulheres muito humildes, simples, né, que não tiveram acesso a uma boa educação. E dentre todas essas mulheres, a gente percebe que existe essa falta de conversa, principalmente dentro do berço familiar. E, obviamente, a gente tem aí um problema estrutural, que é essa resistência da sociedade em termos de acesso à educação sexual nas escolas. E aí eu volto a falar mais uma vez dos meus filhos, né, conversando com a minha filha, principalmente a minha filha, que tem amigas, dentre todas as amigas, são basicamente a mesma faixa etária, mas é muito nítido a diferença de informação que a minha filha tem e algumas das amigas não têm. Então, com certeza, esse analfabetismo sexual, como você bem citou, ele vem de uma sociedade que nega a necessidade de se falar de sexo sem tabu, a conversar sobre isso. Essa ideia de que se eu falar de sexo com a minha filha, ela vai sair por aí fazendo sexo com todo mundo, é muita ignorância, né? Hoje a minha filha tem 17 anos. E a gente conversa sobre absolutamente tudo. E não foi agora que eu comecei. Assim que eu percebi, eu acho que isso também vai ter uma variante, né, de cada família, de cada situação. Eu também não posso usar a minha história de vida como exemplo ou pilar. Mas eu comecei a conversar com a Maria, por exemplo, quando ela tinha por volta de 11 anos. Eu já comecei a introduzir educação sexual, conversar com ela. E hoje a Maria é uma garota que abertamente conversa comigo sobre tudo. Eu dei, por exemplo, o primeiro vibrador para minha filha, porque eu sabia que na idade dela eu me masturbava. E eu não queria que a minha filha passasse por nenhum tipo de constrangimento ou fazer algo sem segurança mínima, sabe? Então, quando eu falo isso nas minhas redes sociais, eu ainda tenho muitas mães que são resistentes. Nossa, Poli, mas eu não consigo conversar com os meus filhos abertamente de sexo dessa maneira. E aí a gente chega na fase adulta com várias meninas que casam, que simplesmente não sentem prazer, ou que têm relacionamento com seus namorados e não sentem orgasmo, simplesmente não conhecem o próprio corpo. Eu acho que nós iríamos reduzir muito significativamente o problema voltado para a sexual, com um bom diálogo, tanto dentro de casa, como acesso à educação sexual nas escolas também. Acho que dá tempo da Thaís Herédia fazer uma pergunta. Vai, Thaís. Eu quero falar sobre excesso de exposição. Quanto que isso está intoxicando, quer dizer, nós já sabemos que há um grau de intoxicação nas pessoas de não conseguir viver sem acessar a rede social ou sem expor a vida na rede social. Qual é o limite? Como você mede o que te intoxica e o que você precisa fazer nas redes sociais? Se eu for falar da Poli consumidora, por exemplo, hoje eu vivo tantas coisas particularmente com a minha família e às vezes os meus filhos, o meu esposo falam, nossa, se tu publicasse isso ia ser muito bacana. E a gente às vezes esquece de, por exemplo, expor muitas situações do dia a dia que eu obviamente saberia que meu público iria amar ter acesso. E quando eu percebo que eu vou para um jantar com meu marido e não tiro foto do prato, e eu só me lembro de registrar aquele momento quando a gente já terminou de comer, eu falo, nossa, que coisa maravilhosa, a gente está vivendo. Mesmo eu tendo a consciência de que eu trabalho com aquilo e que naturalmente seria maravilhoso eu expor aquilo. Eu acho que esse excesso, essa ideia de que a gente precisa mostrar tudo a todo momento, não é só prejudicial para quem assiste, para quem consome, mas para quem produz o conteúdo, né? A gente acaba deixando de viver de verdade. Parece que a gente está num eterno reality show e que a gente precisa mostrar 24 horas por dia tudo que a gente faz. E se a gente conseguir minimamente ser esses exemplos dentro da nossa casa, de conseguir ter, né, esses momentos de privacidade, de lembranças que vão ficar só na nossa cabeça, acho que já é um bom começo. E eu fico muito, muito feliz quando a gente simplesmente esquece de postar alguma coisa ou de registrar algo e que só a gente sabe que viveu aquilo. Aí eu sempre falo, nossa, finalmente a gente está vivendo. Isso é viver, né? Essa necessidade de registrar só entre nós mesmos. Excessos existem
e estão aí aniquilando pessoas, porque a gente está com uma falsa ideia de que a gente sempre precisa estar mostrando e mostrando coisas boas, perfeitas. A gente nunca mostra a parte ruim, né? E isso, com certeza, está prejudicando muitos lares, muitos relacionamentos, muitas amizades, inclusive. Poli, a gente sabe que o padrão estético, né, que recai sobre as mulheres, deixa a gente muito culpada, né, por não conseguir performar diante desses padrões, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que isso foi criado para vender aí uma infinidade de serviços e produtos, inclusive para limitar, né, como você mesmo falou, a liberdade dessas mulheres, né? A gente sabe que o controle do corpo também tem muito a ver com o controle político. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação do controle do corpo da mulher, né, com a indústria farmacêutica e alimentícia e como que isso tem afetado a saúde das mulheres. Então, a gente tem aí duas coisas muito interessantes. A gente tem uma indústria que está falando para você emagrecer, 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 e que tem remédios e soluções mirabolantes, né, para que você consiga emagrecer. E do outro lado, nós temos uma indústria que também é aliada da farmacêutica, que é a indústria alimentícia, te vendendo vários antinutrientes. Então, a gente tem o quê? Alguém vendendo a doença e alguém vendendo a solução, e nisso a gente está num ciclo eterno de insatisfação, e é tipo aqueles ratinhos, aqueles hamsters de laboratório correndo naquele negocinho e nunca vai chegar a lugar nenhum, a não ser que a gente quebre esse sistema no meio. Agora a gente precisa de um exército muito grande e consciente para fazer isso. Vai, Lia. Olha, eu quero falar sobre masculinidade, né? Você passou por um relacionamento abusivo, o seu pai abandonou sua mãe ainda grávida, você sofre diversas agressões no Instagram, mas ao mesmo tempo você foi criada por 3 tios incríveis, você é casada com um marido muito feliz, né? Daí eu te pergunto, você tem esperança nos homens, né? Você acha que essas novas masculinidades vão conseguir mudar esse padrão do machão que a gente vê sendo ainda regado ainda hoje? Olha, eu sou uma romântica incurável, né? O que a minha mãe disse. Eu não acredito, uma opinião própria, eu não acredito na mudança de abusadores, mas eu acredito ainda que existam homens muito bons e que podem sim mudar o curso da história, né? Uma das coisas que eu mais me vigio muito, por ser uma mulher, né, que sempre falo sobre feminismo, que me considero uma mulher feminista, que eu não é minha responsabilidade criar um homem não machista, porque eu sei que não sou apenas eu que crio meu filho. Meu filho tem acesso à sociedade, ele tem liberdade, ele tem escolhas. Então essa também é uma responsabilidade muito grande que se coloca dentro do próprio movimento feminista, de que mulheres feministas criam homens não machistas. Eu faço tudo que está ao meu alcance. E como você bem falou, eu tive experiências muito ruins com homens, mas também tive experiências muito boas com homens que mudaram a minha história, mudaram a minha vida. E eu acredito sim que com um pouquinho de paciência, eles podem se tornarem melhores. Eu tenho esperança. Thaís Herédia. Eu, como mãe de 2 meninos, posso dizer que eu estou tentando fazer minha parte. Poli, queria saber qual é o próximo passo, o que você está preparando? Tem alguma mudança de estratégia nessa comunicação ou você ainda precisa ficar mais tempo fazendo uso desse canal, dessa linguagem, desse tópico nas redes sociais? Como eu queria poder postar fotos só dos meus cachorros e falar só do que eu como e postar a minha casa e postar receitas maravilhosas. Mas é uma coisa que eu costumo dizer, eu acho que nós não temos um dia, nós não temos ainda o direito de descansar. Porque eu acho que ainda é uma luta que não está ganha e que todos os dias se levantam novos adversários. Felizmente ou infelizmente, eu ainda devo continuar falando sobre isso massivamente todos os dias por alguns anos, porque um dia que eu não falo é um dia que uma mulher, por exemplo, se submete a um procedimento desnecessário e pode morrer numa mesa de cirurgia, ou pode acontecer diversas coisas. Não que eu me ache salvadora do mundo, mas eu acho que eu contribuo, a minha fala contribui para que essa mulher pelo menos questione. Então, infelizmente, a Poli e tantas outras mulheres ainda não se dão o direito e não têm o privilégio de simplesmente curtir as redes sociais e postar o lado bom, né, das coisas. A gente tem que estar batendo nessa mesma tecla ainda por muito tempo. Olha, a gente está aqui falando de redes, de empresas que têm
bilhões de seguidores no mundo. São redes que não têm regulamentação em nenhum país do mundo, algo que está bem difícil ainda. É uma discussão latente, mas não está no horizonte ainda essa regulamentação. Você é uma mulher negra que no Brasil já sofre outras tantas opressões, seja econômica, seja a social, né? E seja com o racismo, que a gente sofre quase o tempo inteiro, discurso de ódio, inclusive nas redes sociais. De onde vem o empoderamento de uma mulher negra fora do padrão que acha que vai peitar essas grandes empresas? Eu acho que vem das entranhas mesmo, sabe? Às vezes eu me faço essa pergunta. Obviamente que me colocando no meu lugar de ter várias passabilidades, como o tom da pele mais claro, né? Como, por exemplo, ter acesso a um número mais expressivo de seguidores, eu me possibilito ser ouvida com mais facilidade. Mas também me alio a tantas outras que não são ouvidas, mas que têm um repertório e um discurso tão forte quanto o meu. A minha ideia de vencer isso é também trazendo, agarrando na mão aquela que está lá atrás e que ainda não conseguiu, né, falar com tantas pessoas quanto eu. Vem comigo, eu não consigo falar disso, mas você consegue. E dando visibilidade para essas mulheres também. Eu acho que a mulher negra, como um todo, todas nós, eu acho que você principalmente pode também falar muito disso. Nós nascemos com esse desejo de mudança, com esse desejo de enfrentar mesmo essa sociedade. Porque a gente só tem duas opções: ou a gente se cala e morre, e não usufrui de absolutamente nada de bom deste mundo, ou a gente enfrenta e tem uma chance de vencer. Eu escolhi enfrentar. Você acha que a nova geração de nativos digitais, essa nova geração vai enfrentar com mais propriedade esses grandes conglomerados, essas grandes empresas digitais, do mundo digital, e vai poder fazer uma revolução e modificar isso, nossas vidas, para melhor? Eu tenho esperança que sim, mas também tenho um certo receio, porque como a gente falou lá no início, as pessoas ainda estão nesse ciclo vicioso de não buscar informação, principalmente nos livros, né, de buscar informação, você lendo, estudando sobre aquilo. Principalmente os adolescentes ainda estão nessa ideia de ouvir indicação ou reproduzir o que alguém falou. Eu tenho muita esperança porque força eles têm. Eles têm um caminho que muitas de nós estamos trilhando para que eles avancem. Eu espero do fundo do meu coração e tenho muita esperança de que eles aproveitem tudo isso que tantas mulheres e homens estão abrindo para que eles possam continuar e fazer essa grande revolução. Como a própria Thaís falou, eu também tenho um casal de filhos aqui e estou fazendo a minha parte para que eles prossigam e entendam que eu preciso que eles continuem essa luta, né? Vai ser uma escolha individual de cada um desses pequenos nativos digitais, como você falou, mas que eles têm força e poder para isso, eles têm. Estamos construindo isso juntas aqui. Muito obrigada, Polly Oliveira, por essa participação aqui no CNN Nosso Mundo. Muito obrigada a todas vocês. Vocês são maravilhosas, lindas. Quando eu estava anotando aqui o nome de cada uma, eu fui colocando algumas características de vocês. E eu estou muito, muito feliz de poder estar aqui, de compartilhar um pouquinho do que eu sei, do que eu aprendi nesse mundão aí. E muito obrigada de verdade pela oportunidade também de estar falando aqui. Obrigada, Polly. Bom, e o nosso programa com a influenciadora e a escritora Polly Oliveira está disponível na íntegra no canal CNN Brasil Soft no YouTube. O CNN Nosso Mundo termina aqui. Time, é lógico, mais uma vez, muito obrigada. Até a próxima para você.